Olá pessoal, eu sou a Rita, o meu canal é o Magia Astral. Esse vídeo é sobre tarô e eu vou falar um pouquinho sobre algumas cartas do tarô, os arcanos maiores. Nesse momento aqui às 21 horas, domingo, começando a semana. Eu não sei que hora vocês vão assistir esse vídeo, mas aproveito para desejar aí uma abençoada semana de muita paz e harmonia, tá? Para vocês. E eu vou contar por que eu vou falar um pouquinho dessas cartas do tarô para vocês, que eu escolhi aqui. Eu fui visitar uma amiga, ela sempre tá fora para Minas Gerais, que é a casa da família dela, dos parentes dela. E essa semana eu estive na casa dela fazendo uma visita e ela já estudou tarô e ela tem um deck de tarô. Eu levei também o meu tarô para poder presenteá-la com uma leitura, se ela quisesse, né, esse presente. E ela tinha feito aniversário, eu também fiz, levei uma lembrança para ela, conversamos e aí ela me pediu a leitura do tarô, que eu falei que eu tinha levado, né? Nós sentamos na mesa e aí eu fiz uma leitura para ela, um diagnóstico real, né? Ela não sabia o que perguntar, mas acabou perguntando sobre a questão financeira. E depois que eu fiz a leitura para ela foi lá dentro, buscou o tarô dela. Há muito tempo ela estudou tarô, inclusive há muito tempo atrás também eu estive na casa dela e ela me falou sobre algumas cartas do tarô, tipo dando uma aulinha para mim. Até então, isso tem muito tempo, anos atrás, eu não tinha cursos de tarô, cursos nenhum de tarô, né? Hoje eu já fiz alguns, né? Alguns mesmo, que eu tô no terceiro, mas eu estudo muito pelo YouTube também, gosto de ver os vídeos, né? De outras pessoas. Então, ela foi lá, buscou o tarô, e aí o tarô dela, eu não me lembro o deck dela, qual é, que ela me mostrou, ela achei assim, bem difícil, com muitos detalhes, cada carta com muitos detalhes, muitos mesmo. E o que eu uso é o tarô de Rider-Waite, que é bem, eu acho bem simples, bem fácil, até para quem tá começando. Não tem muita coisa. E a figura você olha, você já entende o que a figura tá te mostrando. E ela também me falou uma coisa importante, que é o seguinte, e realmente a professora atual também fala isso, a respeito disso, que a gente, quando vai fazer uma leitura de tarô, assim que a gente coloca, né, as cartas, a gente não precisa ter pressa de ir fazendo a leitura para a pessoa. A gente pode, primeiramente, o mais importante é olhar para as cartas, né, sentir aquele arquétipo, olhar para aquela figura e ver o que aquela figura tá te falando. Sem pressa de poder fazer a leitura para a pessoa. Olhar para as cartas, olhar, ver que aquilo ali, o que aquilo ali tá te passando, antes de poder fazer a leitura para consulente. E aí ela foi, voltando ao assunto, a amiga foi me falando sobre, me mostrando algumas cartas, né? E a gente foi conversando sobre isso. E aí eu vou pegar aqui uma primeira, que foi essa carta aqui, ó, a carta de número 12, que é o enforcado, que pode ser também o pendurado, né? Que é esse homem aqui com uma perna pendurada, a outra cruzada e ele aí de cabeça
para baixo, né? Com uma luz em volta da cabeça dele. E aí eu deixei ela falar, ela foi falando, né, das cartas, né? De uma certa forma, ela estava até relembrando os estudos dela. Ela chegou a falar, não, tem muito tempo que eu não pego isso, né? Tem muito tempo que ela parou, né? Ela parou de fazer leituras. Ela chegou a me dizer que ela parou, porque as pessoas queriam saber exatamente o que ia acontecer, aquelas respostas mais assim, se o namorado, por exemplo, ia voltar, essas coisas assim. E o tarô, na verdade, ele é muito mais que isso, né? Ele nos leva a reflexões mais profundas, mais internas, né? Sobre questões da nossa vida. Então, por exemplo, quando ela falou dessa carta aqui, nessa hora eu fiquei como ouvinte. Ela falou dessa carta aqui, a carta do enforcado. Quando essa carta sai para uma pessoa, né, para uma consulente, essa carta tá falando de profunda depressão. E eu só ouvindo ela falar. Profunda depressão. Na verdade, essa carta mostra o cara parado. Ele tá paradão. Aí, ela foi falando, né? Ela foi falando que essa carta mostra depressão, profunda depressão. Depois eu vou entrar em detalhes sobre essa carta. Aí eu fiquei pensando depois, gente, a depressão nessa carta. De fato, tem a ver sim com depressão, porque o cara tá ali parado. E a depressão é uma doença que deixa a pessoa parada. A pessoa fica parada, a pessoa fica sem ação, a pessoa fica dentro de um quarto fechado, ela não quer sair, ela não quer se encontrar com os amigos, ela não quer festejar, ela fica na dela. Então, e aí depois, né? Depois eu vou até ler aqui para vocês que eu peguei essas cartas, fiz esse comentário com a minha professora atual, que é a professora Cíntia Regina. E depois eu vou ler para vocês o que ela falou, tá? Então, continuando aqui. Depois veio essa carta aqui, ela pegou a carta de número 15 do diabo e falou um pouquinho dessa carta também. Aí ela falou, ela é muito calma, fala muito devagar, né? Aí ela falou dessa carta. Nessa carta a gente vê um casal, eles estão nus, sem roupa, tá? Então o que essa carta fala? Isso é ela, tá, gente? Ela falando, por isso que eu tô colocando aqui para vocês. Ela também foi uma estudiosa de tarô. Então as pessoas, essa carta tem a ver com sexo, sim, também. Cada carta tem uma quantidade, são inúmeras as interpretações de cada carta, tá? Não é dois significados, não. São muitas as interpretações. E ela falou das pessoas aqui sem roupa, que quer dizer o seguinte: o casal, né? Essa carta também fala de sexo. O casal, quando está ali os dois, naquele enlace, naquele momento íntimo, né? Um tem que se abrir para o outro, não pode ficar, vou falar com as minhas palavras, cheios de preconceitos, preocupações. Ah, isso não gosto, isso não quero, mais ou menos isso. Então, o casal tem que estar aberto para a relação sexual, para a intimidade. Muitos relacionamentos acabam terminando, né, por conta disso, porque os dois ficam muito fechados, né, não se abre para essa parte da sexualidade, para essa parte íntima, né? Então essa nudez, os dois sem roupas, quer dizer isso, essa transparência, um está aberto para o outro, é só o casal ali, né, naquele momento, um para o outro, né? Não tem por ficar cheio de coisinha, cheio de nhenhenhé, vamos dizer assim, né? Então essa questão é a questão da nudez, da entrega, né? Do homem para a mulher e a mulher para o homem. Então ela falou sobre isso.
E ela falou também dessa carta aqui do julgamento. Eu perguntei para ela, e aí, essa carta do julgamento? A gente estava ali batendo um papo. Aí ela parou, pensou e falou assim: essa carta do julgamento, essa carta, julgamento, quem que se julga? Quem é que está fazendo esse julgamento? Primeiramente é a nossa consciência, né? A gente tem que estar bem com a nossa consciência, né? Porque a partir do momento que eu tô bem com a minha consciência, é como que eu estou me julgando, né? Se eu sou uma pessoa correta, se eu faço as coisas direito, então a minha consciência tá tranquila. Então, na hora dessa palavra, o julgamento, então tem a ver com essa minha consciência. O que ali na minha cabeça, né? Se eu tô tranquila, se eu tô incomodada, se a minha consciência tá matutando alguma coisa que eu fiz, né, que não era para ter feito. Então essa carta, ela falou, tem a ver muito com essa consciência, né, com a consciência da gente, né? Que é ela que faz o julgamento primeiro, não é mesmo? A carta do imperador, ela falou também, tá aqui um homem sentado no trono, né? A carta do imperador, né, muito fácil de entender, que é o poder, né? Ele tá aqui com uma roupa vermelha, ele representa o poder, uma pessoa que é respeitada, né? Uma pessoa que é organizada, então ela também falou desse poder. E ela falou dessa carta da força também, né? Que aqui há uma mulher, a mulher segurando no pescoço do leão. Então essa carta, ela falou assim, essa carta fala de enfrentamento. Na verdade, a mulher, ela tá ali enfrentando o leão. Mas será assim? Que enfrentamentos seriam esses, né, gente? Esse não seria um enfrentamento dos nossos sentimentos, né? Dos nossos sentimentos assim mais que a gente tem lá no íntimo da gente, os nossos instintos selvagens. Muitas das vezes a gente está com raiva, muitas das vezes a gente está como é que eu vou dizer assim, aborrecido com alguma coisa, então a gente quer descontar isso em cima das pessoas. Então enfrentar, é um enfrentamento, enfrentar aquilo que tá de ruim na gente, né? É o enfrentamento das coisas ruins, né, que a gente tem. Que na verdade ela tá ali segurando no leão. Na verdade fala dessa força mais interior do que física, né? E depois, gente, eu fui na minha professora e fiz esse comentário com ela, que eu estive na casa de uma amiga e que tivemos um bate-papo sobre tarô. E aí eu vou colocar aqui para vocês, com as palavras da minha professora, né, enriquecendo mais essa conversa, esse vídeo, né, sobre essas cartas dos arcanos maiores que eu tô conversando com vocês. Então eu vou colocar aqui o que a minha professora atual falou. Então vou pegar aqui a cartinha aqui do enforcado ou pendurado. E aí a professora falou, essa carta do enforcado realmente fala dessa paradeira, né? A pessoa que tá paradona, né? Que pode ser depressão, sim, com certeza. Às vezes até indica acidente. Ela falou, olha que coisa, né? E a pessoa ficar presa a uma cama, parada, sem ação, sem poder fazer nada. A professora falou isso, olha que coisa, como que a gente é vivendo e aprendendo, né? E eu não tinha parado para pensar nessa interpretação também de que pode ser, quando essa carta sai, uma pessoa que indicar um acidente, né? E a pessoa ficar paradona ali numa cama, sem poder fazer nada, preso a uma cama, tendo que passar um tempo para poder se recuperar daquela situação de acidente. E também, como falei, da depressão. Depois vem aqui a carta do julgamento, com as palavras da professora que eu falei da consciência, né? Que primeiro quem julga é a nossa consciência. Então essa carta traz um momento de expansão,
ou seja, ganho de consciência de fato, né? Muita gente acha que quando morrer será julgado por um tribunal, mas é a nossa própria consciência, tá? Que registrou tudo que vivemos e que vai nos cobrar e que vai nos julgar, tá? Essa carta do diabo, né? Essa carta fala do quê? Eles estão peladinhos aqui, sem roupa. Então, com as palavras da professora, o casal sem roupas, ou seja, nem roupas a gente tem para se defender do que há de mais instintivo e primitivo de dentro de nós, né? Como a sociedade, a cultura reprimem muito a sexualidade, né? Demonizam até. Tem muito conteúdo sexual no que chamamos de sombra, conteúdos inconscientes, vontades, desejos reprimidos, tudo que nos sentiríamos envergonhados de assumir publicamente e até para nós mesmas, tá? E essa carta da força realmente também fala desse enfrentamento, né? Que a gente precisa enfrentar essa coisa ruim que às vezes a gente coloca para fora ou até solta, né? Em cima de quem não tem nada com isso, né? Então é esse autocontrole, né? Fala desse enfrentamento, de enfrentar as coisas mais ruins que tem dentro da gente, fala que a gente deve lidar mais com a questão da força interior. Então, gente, é isso, tá? Esse vídeo foi para poder bater esse papo com vocês sobre o que essa minha amiga falou dessas cartas, né? E o que a professora atual também acrescentou, né? Ela com toda a sua sabedoria, com toda, vamos dizer assim, que ela é uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito estudada. Então, fica aí esse bate-papo sobre essas cartas. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, tá bom? E não se esqueçam de curtir, deixar aí o seu comentário e compartilhar esse vídeo com outra pessoa, tá bom? No mais, eu agradeço, tá? Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.